Pastor Olívio Alberto, muito boa noite. Boa noite. E seja bem-vindo aos estúdios da Camunda News. Muito obrigado. Senhor Pastor, uma questão não sei se o incomoda, mas serve para clarificar os internautas. O senhor Pastor é da ala brasileira ou angolana? Olha, já deixamos isso claro por várias vezes, que dentro da Igreja Universal do Reino de Deus não existe ala. O que existe é, na verdade, um grupo de indivíduos insatisfeitos que se rebelaram contra a direção legítima da Igreja Universal do Reino de Deus e a direção da Igreja Universal do Reino de Deus. Certo. Cerca de 9 pastores brasileiros foram na terça-feira deportados pelo governo angolano. Que observação em relação a esta medida tem a dizer? Olha, como angolano, é muito triste o que nós vimos, os nossos colegas, companheiros de batalha, viveram durante esse período. O que aconteceu? Os missionários brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, eles foram notificados pelos serviços de imigração estrangeira para que comparecessem no mesmo lugar. Posto no serviço de imigração estrangeiros, infelizmente a princípio, foram convocados para deporem, já que há mais de um ano que a direção da Igreja Universal do Reino de Deus tem trabalhado para a renovação dos vistos dos mesmos. Posto no serviço de imigração estrangeiros, infelizmente foram surpreendidos por um grande aparato de polícias, indivíduos dos serviços de saúde do nosso país, e de forma imediata anunciaram que estavam detidos e queriam realizar o teste de Covid para serem deportados do país. Sem uma explicação clara, sem apresentarem razões claras do porquê que estavam a passar por aquela situação. E nesta senda, o processo estava a ser feito, conforme o pastor acabou de frisar. Que documentos faltavam neste caso, para a realização desse mesmo processo estar efetivamente tudo a postos para permanecerem no país? Primeiro tem que se dizer o seguinte: é mentira, e uma mentira assim tão baixa, a informação que circula de que os missionários da Igreja Universal do Reino de Deus estão a ser deportados, que eu diria mesmo expulsos do país, porque encontravam-se de forma ilegal. Mentira, 1000 vezes mentira. E as autoridades do nosso país sabem muito bem o que eu estou aqui a dizer. Todos os missionários nós tínhamos no país mais de 106 missionários brasileiros. Alguns já estavam no país há 20 anos, 25 anos, 10 anos, 15 anos. E todos eles, por fazerem parte de uma instituição que está dentro do nosso país de forma legal, há praticamente 30 anos, todos eles, antes de entrarem e depois de entrarem, respeitam todas as leis do nosso país. Há praticamente um ano atrás, alguns desses 106, tivemos 101 que tivemos seus vistos caducados. E como sempre, a direção da igreja acionou os serviços de imigração estrangeira para a renovação dos vistos dos mesmos. Para nossa surpresa, esses 101 missionários, até o preciso momento, os serviços de imigração estrangeiros não autorizaram a renovação do visto dos mesmos. Foi então ali que, há 2, 3 semanas atrás, os missionários foram notificados a receberem a notificação de abandono do país. Uma vez recebendo essa notificação, os advogados da igreja acionaram todos os mecanismos legais que, de primeira mão, na verdade foi para o Ministério do Interior, como forma de se rever essa situação. Infelizmente, do Ministério do Interior não tivemos uma resposta positiva. Foi dali então que os advogados da igreja recorreram para o Supremo. Uma vez a igreja se procedendo dessa forma, todas as ações que o Ministério, os serviços de imigração estrangeira e até mesmo o próprio Ministério do Interior fizessem, fosse ilegal, já que a igreja recorreu para o Tribunal Supremo. Já no aeroporto, no Brasil, neste caso, os pastores acusaram o governo angolano de perseguição. Além dos pastores, a TV Record também defende haver perseguição. Diga-nos, é uma sensação geral no Brasil de que os brasileiros estejam a ser perseguidos em Angola? Olha, não se trata de perseguição. Quem tem olhos de ver, vê claramente o que não só os missionários brasileiros têm sofrido dentro do nosso país, como até mesmo a própria igreja em si e os fiéis angolanos.
Nós vivemos episódios terríveis que não é digno de um ser humano viver. Repito, tanto missionários brasileiros quanto angolanos. O que aconteceu nessa reportagem da TV Record no Brasil não foram acusações, foram, na verdade, expressão, pessoas que viveram na pele, o que viveram aqui dentro do nosso país, foi, na verdade, como forma de expressarem a verdade, desculpa, de forma nua e crua. Conforme eu disse, eles não cometeram crimes nenhum. E se cometeram, o mínimo que as nossas autoridades deveriam fazer seria levar os mesmos indivíduos à barra dos tribunais, serem julgados e, se forem provados crimes, então condenados e cumprirem a prisão, ou aqui ou então no Brasil. Não foi isso que aconteceu. Os brasileiros têm sido vítima de uma série de acusações. Como é que nós explicamos? Indivíduos que foram acusados de vários crimes e agora serem deportados de forma clandestina, assim, dentro do nosso país. É suposto que a igreja seja um local de paz e concórdia. Por que razões os membros da Universão não se entendem até hoje? Não se trata de não se entenderem. Conforme eu disse no começo, que a Igreja Universal do Reino de Deus, desde sempre, funcionou de forma normal e tranquila. Eu sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus há mais de 12 anos. Desde que entrei da Igreja Universal do Reino de Deus como membro há quase 20 anos e como pastor há quase 12 anos, a igreja sempre funcionou de forma normal, ordeira e tranquila. Essa informação de que os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus não se entendem é mentira. O que acontece é que um grupo de indivíduos indisciplinados que não querem se submeter à disciplina da igreja, infelizmente apoiados por alguns indivíduos, como chamam por ali fora, autoridades superiores, sentiram-se na liberdade de fazer com a igreja o que nós estamos a assistir, que chamamos nada mais do que golpe. Como ultrapassar essa situação, pastor? Para ultrapassarmos essa situação, na verdade, a situação já seria ultrapassada há muito tempo, se, com todo o respeito às nossas autoridades, se as mesmas agissem de forma correta e dentro da lei. O que nós, pastores, bispos, membros da Igreja Universal do Reino de Deus, temos estado a vir a pedir desde o começo dessa situação é que as nossas autoridades respeitam a lei e façam cumprir a lei. Como resolver esse problema? É simples. As autoridades, uma vez respeitando as leis do nosso país e fazer sentir a lei, aí sim, o problema que nós estamos a viver será ultrapassado de forma simples e clara. O pastor frisou que os tais indivíduos, neste caso, acabam por ser indisciplinados, sendo eles pessoas que acabavam por ser fiéis relativamente com a ligação que tinham com a igreja, não é? Certo. Será que eram mesmo indisciplinados ou queriam alguns direitos ou os mesmos direitos, neste caso, que os brasileiros acabam por ter aqui em Angola? Não se trata de direito, trata-se de indisciplina, trata-se de rebelião, trata-se de atitudes reprováveis a todos os cantos da sociedade. Por quê? Eu sou angolano. A princípio, a conversa que eles levantaram era que havia discriminação entre brasileiro e angolano. Sou angolano. Se é verdade o que eles dizem que o brasileiro tem mais regalias do que angolano, por que eu estaria aqui? E, aliás, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus entra para fazer a obra de Deus no altar, não em busca de regalias, mas sim para viver uma vida de renúncia em benefício das ovelhas. Então ele não busca regalias ou uma vida de qualidade, é apenas viver uma vida de renúncia em benefício das ovelhas. Certo. Pastor, para terminar, talvez queira acrescentar alguma coisa que não tenha dito, sinta-se à vontade. O que eu queria acrescentar é, na verdade, mais o apelo, como sempre nós temos feito às nossas autoridades. Como angolano, cidadão angolano, é muito triste o que nós estamos a viver, o que eu, pessoalmente, tenho vivido na pele, e nós apelamos às nossas autoridades à reposição da legalidade. Conforme eu disse, se as nossas autoridades respeitarem a lei e fazer cumprir a lei, toda essa situação que nós estamos a viver em torno da Igreja Universal do Reino de Deus será resolvido, e essa mancha feia que tem colocado no nosso país será ultrapassado. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço pela oportunidade que nos deu. Continuação de uma boa noite e até a próxima. Obrigado igualmente. E seguimos para mais um curto intervalo.